Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Lucas Carvalho, este é o Lançai as Redes e hoje é dia de partilha da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Começando mais uma partilha da palavra, quero convidar você a refletir no capítulo 24 de São Lucas, do capítulo 13 capítulo 24, do versículo 13 ao 33. Lucas 24, do 13 ao 33. Diz assim: Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré: Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que sofresse Cristo essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-o. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Em cima desta palavra que foi colocada em meu coração pelo próprio Deus, eu quero falar de algo especial hoje. Em especial para você, meu irmão e minha irmã, que vai para a igreja, que tem uma missão e que desanimou. Esses 2 discípulos de Emaús, que estão indo para Emaús, um deles chama Cleofas. O outro a gente não sabe, alguns dizem que poderia ser Maria de Cleofas, esposa dele, ou que poderia ser outro discípulo de Jesus. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero que seja você. Vamos refletir assim. Alguns livros dizem até que poderia ser o próprio evangelista Lucas, aquele que estava com ele. E por graça de Deus eu me chamo Lucas. Então hoje aqueles 2 discípulos eram Cleofas e Lucas. Cleofas e João, e Pedro, e Maria, e Joana, você. E aí, para que você entenda este capítulo, você tem que entender quem é Cleofas, para entender mais ou menos a situação.
Cleofas, meus irmãos, não era qualquer cara. Cleofas, marido de Maria de Cleofas, era pai de 3 dos 12 apóstolos. Ele era pai de Simão Zelota, pai de Tiago Menor, pai de Judas Tadeu. Maria de Cleofas, sua esposa, permaneceu até a crucificação. Ela é uma das únicas que estava lá. E Maria de Cleofas também é uma das mulheres que vai até o sepulcro de Jesus e o anjo aparece para elas. Eles eram com certeza uma família muito cheia de Deus. Com certeza uma família que foi muito tocada pela palavra do Senhor e que com certeza viveu bem aquele tempo, aqueles 3 anos em que Jesus viveu publicamente o seu ministério. Isso para que você entenda que Ele é você. Esta vida, esta família é a sua família. Que há um tempo atrás, um dia entrou na igreja, ou talvez há muito tempo atrás entrou na igreja e viveu de fato o fogo do Espírito Santo, e viveu de fato a experiência com Cristo, e viveu de fato a força do Senhor. E viu os prodígios, e viu milagres, e viu os sinais, e teve aquele fogo em seu coração. Porém, o que aconteceu? Chegando à Sexta-feira Santa, Jesus foi crucificado e todos os apóstolos tinham fugido. Os apóstolos, filhos de Cleofas, com certeza companheiros desses aí, tinham fugido. Jesus morreu só, junto com poucos ali, Maria de Cleofas, Maria Madalena e João. Então, no domingo, elas foram até o sepulcro, ouviram que o anjo dizer que Jesus havia ressuscitado. Voltaram com a notícia, mas os homens não acreditaram. Pedro e João vão até o sepulcro, encontram ele vazio, mas não encontram Jesus. Então não tem como afirmar que Jesus de fato ressuscitou. Então aí chegamos à história. Esses 2 discípulos, no domingo da ressurreição, antes de ver Jesus, tinham desistido. E estavam voltando ali para sua casa ou indo para Emaús descansar e deixar a vida de missionários. 3 anos esperando que Jesus fizesse as grandes coisas, que ele fosse o libertador de Israel, e Jesus havia morrido, e Jesus havia perdido, e eles desanimaram. Veja só, isso talvez seja um alento para você, mas aqui há algo importante. Meu irmão e minha irmã, talvez você seja como eles, fechado, está triste e desanimado por algo que aconteceu, porque as suas expectativas não foram atendidas, porque aquilo que você esperava que acontecesse não aconteceu do jeito que você queria, não aconteceu no tempo que você queria, porque a graça que você está esperando, que você continua esperando. E aí? Como seguir os sonhos de Deus e como alcançar a palavra de Deus e como continuar ardendo no fogo do Senhor na hora em que não enxergamos mais Jesus caminhando conosco? Mas eles estão caminhando e Jesus se aproxima. Veja só que esse é o domingo da ressurreição. Jesus ainda não apareceu para ninguém no Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Lucas, as mulheres viram um anjo que disse que Jesus tinha ressuscitado e só. Jesus ainda não tinha aparecido para ninguém e foi atrás desses 2. Por quê? Porque hoje, meu irmão e minha irmã, Jesus veio atrás de você. Você que está aí sentado numa cadeira, sentado no sofá, sentado num banco, no escritório, em casa, onde for. Você que desanimou, você que está cansado, você que não acredita mais, você que parou de sonhar com Cristo, você que tinha grandes sonhos em Deus, grandes planos, e sonhava pregar no mundo todo, e sonhava cantar no mundo todo, e sonhava evangelizar todas as nações, e agora está caindo no desânimo. Ah, é assim mesmo. Ah, mas é assim. E veja, nos primeiros versículos Jesus chega até eles, mas eles não veem. Por quê? Porque os seus olhos estão como fechados. Porque eles não estavam ali, meus irmãos, pensando no resto. Estavam fechados no passado e dentro de si. Veja quantos e quantos movimentos, quantos grupos, quantos sonhos Deus tem para nós e tem colocado nos nossos corações, de novos projetos, de nova evangelização, de novo fogo, de novo ardor, de um avivamento.
que a gente se impulsiona, a gente se aquece com aquilo que Deus chama-nos a fazer, mas que vem uma decepção e você, em vez de seguir, em vez de passar pela cruz, se fecha no passado? Veja que a primeira coisa que Jesus diz é: vocês são lentos para entender aquilo que está escrito, aquilo que foi anunciado pelos profetas. Acaso Cristo não havia de sofrer? Hoje, meu irmão e minha irmã, receba esta palavra de Jesus. Acaso não há vez de sofrer para chegar à ressurreição? Acaso não são as dificuldades que nos tornam mais fortes? Acaso hoje, meu irmão e minha irmã, a culpa do desânimo não é sua? Eles estavam fechados no passado, naquilo que tinha acontecido na morte de Jesus. Estava lá, o que aconteceu, né? Você vê, a gente esperava tanto, mas não aconteceu. Pois é. Você imagina a dor dos dois também, né? Você imagina a dor de quem esperou tanto e não aconteceu. Acontece com a gente. Porém, chega ali e onde está? Onde está a força? Perdemos a força. Quando nós paramos de olhar adiante, quando paramos de seguir a vida, quando paramos de viver o hoje para viver o ontem, esquecemos que o ontem não muda. Que a única chance que nós temos de viver é hoje. Então, quando os discípulos estão ali fechados no passado, fechados dentro de si mesmo, não conseguem enxergar Jesus. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você não enxergue Jesus na sua vida. Talvez você, meu irmão e minha irmã, na sua história de caminhada, na sua luta de cada dia, tenha parado de lutar com Jesus e começou a lutar sozinho. E aí perdeu as forças. Com o tempo, esqueceu-se de quem faz a graça é Deus e não você. Esqueceu que Jesus é a fonte de toda a vida, que Ele é o caminho. E começou a olhar para dentro de si e ver as suas falhas, e ver as suas angústias, e lembrar que tantas vezes não foi como você quis, e a dor te consumiu e o demônio te pegou nessa. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, muitas vezes Satanás tem atacado as nossas vidas, atacado as nossas famílias, os nossos grupos, os nossos sonhos, bem na nossa dor, para que nós desistamos e nós tenhamos caído como patinhos. Temos sido entregues à dor, à tristeza, aos limites, olhando para trás, olhando para dentro de si. Quantos grupos, quantos movimentos, quantas amizades, quantos sonhos, quantas famílias sendo destruídas por pessoas que não conseguem perdoar, esquecer o passado, seguir em frente. Quantas pessoas que, em vez de olhar para os outros, olham para si mesmos e não seguem, não conseguem seguir, e aí derruba mais um, porque aqui é um derrubando o outro. Diz o Salmo: um abismo puxa o outro ao fragor de suas cascatas. Quando a gente se fecha no buraco, meu irmão, é um buraco e outro buraco. E aí vem aquele irmão, gente desanimada atrás de gente desanimada. Pode acreditar, Padre Léo dizia isso. Quando tem um cara desanimado, ele diz: oh meu Deus, essa vida é triste, é assim mesmo. É sempre assim, aí aparece a ouro. Aquela tia que você conhece, fala sempre que você pergunta: tá tudo bem? Tamo levando, tamo andando. Pior coisa que tem, né? Então, é assim. Ali estavam os dois e assim talvez esteja você hoje. Só reclama, só se fecha. E aí? Como seguir? Acaso o nosso Deus não é o Deus de justiça? O nosso Deus não é o Deus do impossível? Por que vocês estão desistindo? Porque nós, meus irmãos, não temos sonhado com Deus? Porque nós, meus irmãos, deixamos para lá? Porque nós, cada um de nós, se fechou nas suas frustrações e parou de sonhar. Talvez até tenha chegado um novo menino lá no grupo, um novo amigo lá na sua comunidade, na sua família, nos seus amigos, que sonha, que está com aquele fervor, e você é o primeiro a dizer: mas isso é coisa de jovem, isso é coisa de começo, isso aí passa, é fogo de palha. E aí o que acontece? Jesus está ressuscitado, aparecendo pela primeira vez, mas aqueles dois homens, ou aquele homem e aquela mulher, não viam Jesus, porque estavam com os olhos vendados pela sua tristeza. Porque hoje, meu irmão e minha irmã, Jesus tem andado do seu lado, Jesus tem querido entrar na sua vida,
Mas se você não abre os olhos para vê-lo, não tem como. Então aqui vai o caminho. Aqui nessa passagem Jesus mostra como fazê-lo aparecer, como voltar a vê-lo. E aí, no caminho para Emaús, Jesus explica a palavra. Nós precisamos da palavra, meus irmãos. Nós necessitamos da palavra de Deus. É necessário que a palavra de Deus entre na nossa vida. É necessário que essa palavra, e aí eu estou falando diretamente da palavra, daquilo que muda a nossa história. É necessário ler documentos, é necessário ler a Bíblia, é necessário saber aquilo que Deus tem dito para nós. Que as palavras dele vão mudar a nossa vida. Só tu tens palavras de vida eterna, diz São Pedro. Acabou. Meu irmão e minha irmã, não procure em nenhum outro lugar. Ninguém mais tem palavras de vida eterna. Ninguém mais. Só Jesus. Então hoje, primeira coisa, está desanimado, está triste, está difícil, está passando pela tribulação, como voltaremos a enxergar Jesus com os nossos olhos ao nosso lado? Como chegaremos aos grandes sonhos de Deus? Como viveremos bem a graça do Senhor? Primeiramente a gente vai ter que aprender a ler a palavra, a ter contato com a palavra, e depois, no fim da leitura, diz que quando os olhos dos discípulos se abriram no partir do pão. Eucaristia. Meu irmão e minha irmã, a Eucaristia tem que estar no nosso dia a dia. O corpo, sangue, alma e divindade de Jesus entregues por nós. O sacrifício que nos redime, o sacrifício que nos une a Deus. É ali que nossa vida vai se transformando numa vida de verdadeiros apóstolos, verdadeiros discípulos, verdadeiros sonhadores em Deus. Deus sonhou conosco para que sonhássemos com Ele. Mas nós nos abstemos da palavra, nos abstemos da Eucaristia, nos abstemos dos sacramentos. Não vamos à missa. E aí? Esta palavra, Jesus explica as leituras e depois parte o pão. É a missa. Quem não participa da missa, meu irmão e minha irmã, me perdoe dizer, dificilmente vai conseguir chegar a uma verdadeira intimidade com Deus. Dificilmente vai sonhar os sonhos verdadeiros. A santidade é algo que se busca todos os dias, e a santidade é o sonho de Deus para nós. Mas nós nos ocupamos em sermos medíocres, sermos mais um e deixar passar, e acontece mesmo. E aí não tem jeito, meu irmão e minha irmã, não dá para viver assim. Não foi isso que Deus sonhou para nós. Então Jesus ressuscitado apresenta para eles a Santa Missa, para que eles voltem a enxergar. Mas caminhando, eles chegam até Emaús. E chegando em Emaús, Jesus faz como que vai adiante. Não porque queria ir. Por isso que está escrito, fez como se fosse adiante. Ele não foi de fato adiante, ele não queria ir. Então por que fez? Porque depois diz que os discípulos de Emaús o fizeram ficar e disseram, fica conosco, Senhor. Já declina o dia, está anoitecendo. Meu irmão e minha irmã, Jesus quer sempre entrar na nossa história. Não há dúvida disso. Hoje, meu irmão e minha irmã, Jesus quer entrar na sua história. Faça quanto tempo for que ele saiu. Faça 1 hora, 1 dia, 2 dias, 10 meses, 1 ano, 10 anos, a vida toda. Hoje Jesus veio andar com você. No meio das suas angústias, das suas aflições, das suas dificuldades. Dificuldades lá na sua família, com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Jesus veio andar com você. E te explicar que é pelo sacrifício da cruz que chegamos à ressurreição. Ele veio fazer arder o seu coração, dizendo que você não pode desistir dos sonhos dele. Que você não pode desistir, feito Maria de Cleófas. Maria era mulher. Veja, ela tinha 3 filhos apóstolos. Maria de Cleófas tinha um marido que também era discípulo. Mas ela foi quem ficou até a cruz. E por isso que ela teve a graça de primeiro saber que Jesus estava ressuscitado. Talvez esse seja você, aquele que precisa permanecer hoje de pé, porque todos os outros desistiram. Hoje eu estou dizendo, fica de pé, meu irmão. Fica de pé, não desiste.
Sai do seu lugar, esteja onde você estiver, sentado na cadeira que você estiver. Coloque o seu coração para cima. Está na hora de não desistir. Eis que é chegado o tempo de grandes tribulações. E quem não está preparado para uma vida dura, não está pronto para a santidade, vai perecer no inferno. Mas aquele que segura a onda, aquele que permanece com Jesus, vai vencer. Porque quem está em Cristo é mais do que vencedor. E nós nascemos para estar em Cristo e sermos vencedores sobre toda tribulação, pecado, discórdia, tristeza, doença. Porque Jesus é o Senhor do universo, o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor dos vivos e dos mortos. E isso ninguém tira. Porém, este mesmo Senhor, poderosíssimo, andando ressuscitado com os discípulos de Emaús, eles com os olhos fechados o ignoravam, não o viram, e mesmo assim Jesus explicou a palavra. E depois que explicou a palavra, eles ainda não viram Jesus. E por isso que Jesus faz que vai adiante. Por quê? Porque Jesus, sendo todo bondade, sendo todo amor, sabendo que quer ficar na sua vida, Ele não faz por você. Veja que Jesus passa pela nossa vida, por uma pregação, por uma crisma, pela catequese, por um retiro, por um encontro, por um acampamento, por um programa de TV, por uma oração, por um grupo de oração, por um grupo de jovens, por um movimento, qualquer coisa. Jesus dá um jeito de entrar na nossa vida, de passar pela nossa vida, de caminhar um pouco conosco. Mas quando chega a hora de voltar para casa, meu irmão, é você quem escolhe se Jesus fica com você ou se Jesus só passa pela sua vida. E quantos e quantas eu tenho visto que deixam Jesus embora, que viram Jesus, que clamaram por Jesus, que sentiram Jesus, que viveram conversões extraordinárias, mas que em 6 meses, 1 ano, quando Jesus faz que vai para seguir adiante, chegou a Emaús, eu volto para casa e acabou. E Jesus foi só mais um andarilho que passou na minha vida. As pessoas têm vivido isso com a sua religião, têm vivido isso com a sua vida interior, exterior, psíquica, afetiva. É assim o mundo de hoje. Se está incomodando, descarta a sua religião, descarta. Se seu namorado te enche o saco, descarta ele. Se sua família é chata, descarta eles, vai embora. Se a sua religião te enche o saco, manda embora também. Se o seu curso exige alguma coisa, deixa pra lá. Se te dói, arranca. Mas hoje, eu estou te propondo mais do que isso. Ser bom não é o bastante. Gente boa tem muito no mundo, e para ser gente boa nós não precisamos de Deus. Jesus não precisa de gente boa, Jesus precisa de gente santa para mudar esse mundo. E você, meu irmão e minha irmã, vai ter que fazer uma escolha. Jesus passa na sua vida ou Jesus fica na sua vida? E eles fazem essa oração bonita: fica conosco, Senhor. Já declina o dia. Fica conosco, Senhor, quer dizer, eu livremente quero que o Senhor não passe na minha vida. Jesus não passa nunca. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Porém, na minha vida, ele pode passar. Eu posso deixar o eterno ir. Posso procurar no lugar errado, deixá-lo para lá. Mas eles, pelo contrário, chamam ele para dentro de casa. Dizem: fica conosco. E hoje você tem que fazer a mesma coisa. Você quer encontrar Jesus, quer encontrar a vitória, quer de fato voltar a sonhar com Deus. Você tem que deixar que Jesus fique na sua vida, não passe. Você parou de sentir aquele fogo do início, você parou de sentir aquele sonho, você parou de se agitar ou talvez pela primeira vez está sentindo. Chegou a hora. Escolha hoje, fica comigo, Senhor. Mas veja que ainda na palavra, Jesus ainda não se revelou. Eles ainda não viram Jesus, mesmo tendo mandado ele para dentro de casa. Eles ainda não viram o Senhor. O Senhor já está com eles, porque Jesus não nos desampara, não nos abandona, não te abandona. Mas eles ainda não viram o Senhor. Então eles entram em casa. E chegando lá, Jesus partiu o pão. O que é muito estranho. Porque numa casa, meu irmão e minha irmã,
na tradição, quem dá graças pela comida é o pai da família. É o principal da mesa. Aquele que é mais importante é quem dá graças. É quem reparte o pão, é quem serve a mesa. E Jesus serve a mesa dos discípulos de Emaús. Por quê? Porque quando ele entrou na casa dos discípulos de Emaús, ele não só foi convidado a ficar na casa, mas ele foi convidado a ser o mais importante, o centro. E veja o que tem que acontecer na sua vida. Não basta que você diga que ele tem que ficar. Não basta, meu irmão e minha irmã, que nós andemos com Jesus, o encontremos ao longo do caminho da nossa vida e deixamos que ele fale palavras que mexem com o nosso coração. E até peçamos que ele permaneça, continuamos nos grupos, continuamos nas atitudes, mas não colocamos Jesus no centro. Às vezes Jesus está sentado na sua mesa, mas ele é só um convidado. E se Jesus é só um convidado, ele não tem o que fazer. Ele não está no lugar dele. No lugar, às vezes, no centro da nossa vida tem o dinheiro, no centro da nossa vida está a nossa família até, as nossas afetividades, o nosso relacionamento, no centro de nossa vida está a faculdade, no centro da nossa vida está o emprego, está um time de futebol, está uma banda, está o que for, está a moda, está as drogas, está aquele seu vício, aquele seu pecado, isso ali está no centro. Jesus não tem o que fazer, os seus olhos não vão se abrir, você não vai encontrar a vitória, meu irmão, não vai encontrar. Você vai continuar sendo um cego, batendo de lugar em lugar para ver se encontra o lugar certo. Queres encontrar a vida? Bota Jesus no centro. Bota Jesus no centro, meu irmão e minha irmã, e deixa ele fazer o que quiser com a sua vida. Não importa o que ele queira fazer. Não importa, pode doer, pode ser louco, pode ser maluco, pode ninguém acreditar. Se Jesus acredita, você acredita, e quem acredita junto com Jesus vai chegar lá. Então, os discípulos de Emaús botam Jesus no centro e deixam que ele reparta o pão. E aí, os seus olhos se abriram. E ele desapareceu. E aí eles podiam voltar, e eles dizem, de fato, o nosso coração não aquecia enquanto ele falava. Veja que coisa louca. É só Jesus que fala com a sua palavra e já mexe com o nosso coração. Mas enquanto aquela palavra não fizer efeito aqui, ao ponto de eu deixá-lo entrar no meio, no centro da minha vida e mudar tudo e fazer o que ele quiser, eu não vejo o Senhor, eu posso sentir o Senhor, porque Jesus continua conosco mesmo quando nós não estamos com ele. Santo Agostinho diz, estavas comigo e eu não estava contigo, estavas tão dentro e eu tão fora. Talvez seja assim na sua vida. Hoje talvez você não encontre Jesus na sua vida, mas ele continua cuidando de você, você continua respirando, você continua tendo um emprego, uma faculdade, uma casa, uma família, porque Deus tem cuidado de você, porque ele te dá uma chance todo dia. Mas se você não coloca Jesus na sua casa, se você não diz, fica conosco, e se você não diz que ele é o centro e dá tudo nas mãos dele, então não há o que fazer. Mas se pelo contrário, você abre as portas da sua casa, você abre as portas do seu coração e dá livre acesso para o Senhor e o coloca no centro e deixa que ele seja o Senhor da sua casa, daí os seus olhos se abrem, meu irmão e minha irmã. Não sei pelo que você está passando, não sei o que tem acontecido na sua vida, mas hoje eu estou proclamando na sua vida a vitória do Senhor é certa para aquele que está em Cristo, desde que você não volte atrás na sua decisão e bote Jesus no centro. Mas isso é todos os dias. Os discípulos de Emaús aqui é um relato, mas é essa escolha que você faz todos os dias. Por isso ele mostra a missa, por isso que ele explica a palavra e depois parte a Eucaristia, porque é a missa acontece quantos dias por ano, meu irmão? 365, do nascer ao pôr do sol. O sacrifício que nos une a Deus, que nos redime, é feito todos os dias, em todos os lugares, por inúmeros padres, por inúmeros fiéis participando, do Papa ao padre da sua paróquia, todos eles celebrando o mesmo Cristo, a mesma vitória, o mesmo corpo. Do mesmo jeito é a sua decisão por deixar Jesus no centro. É por isso que a missa, quando
Quando levanta o corpo de Cristo, todos estão de joelhos, de olhos no Senhor. Porque quando eu levantar, o Filho do Homem ser levantado, Ele atrairá para si todos. Tudo. É assim a nossa vida. Se você eleva Jesus no centro da sua vida, feito na missa, e transforma a sua vida no sacrifício de Cristo, completa na sua carne o que falta a paixão, e vai vivendo como tem que viver, com terço, com a Eucaristia, com confissão, com vida em Deus de fato, com fogo no seu coração do Espírito Santo. Daí, meu irmão e minha irmã, certeza, vai Jesus mostrar o caminho. Jesus vai de fato abrir os seus olhos e você vai voltar para o caminho certo. Talvez você se perca, talvez dê umas vaciladas, mas quem está com Cristo encontra o caminho. A sua família está perdida, meu irmão e minha irmã. O seu grupo está perdido, está caindo aos pedaços. O movimento que você participava está fraco. Chegou a hora de mudar essa história. Não é você que vai mudar, é Jesus que vai mudar. Mas é por meio de você que vai colocar Ele no centro e não vai te deixar que nada tire-o de lá. Nem as tristezas, nem as derrotas, nem o passado, nem o futuro, nem as preocupações, nem nada. As dúvidas. É isso que tinha no coração daqueles homens, por isso que eles não enxergavam Jesus. Tinham dúvidas em seu coração, tinham tristeza em seu coração, tinha as angústias que traziam os medos do que ia acontecer, das pessoas que o iriam julgar por eles terem deixado sua vida para seguir Jesus. E agora voltavam derrotados. Eles tinham medo, eles tinham angústia, eles estavam presos naquilo. Mas Jesus não abre os olhos dele enquanto eles não o deixam ficar no centro. No início, ele não é ninguém. Ele se aproxima e ele é só o andarilho. Depois ele se torna um companheiro de viagem. Ele começa a explicar a Escritura e tal. A sua vida crescendo em Cristo. Veja só. Chega em Emaús e diz, fiquem conosco. Aí ele já não é mais um companheiro, ele é um familiar, ele está dentro de casa. Jesus no início não era ninguém, depois se tornou um amigo, depois se tornou uma família. Mas não basta que ele seja seu familiar, não basta que ele seja muito importante, Jesus tem que ser o mais importante. E se ele for, meu irmão e minha irmã, hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia que Jesus vai abrir os seus olhos e vai te dizer o que tem que fazer. Mas isso nós precisamos ser ousados. Então feche seu olho comigo, baixe sua cabeça e por 1 minuto diga com a sua oração, fica conosco, Senhor. Hoje, Senhor, queremos te apresentar as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos receios, as nossas fraquezas, os nossos pecados. E hoje, Senhor, com todas essas nossas misérias, mesmo assim queremos dizer, fica conosco. Meu Pai, meu querido amigo, que sabes de tudo, fica conosco nesta noite. Neste momento de tribulação, neste momento de dificuldade, fica conosco, Senhor, pois queremos encontrá-lo na vida eterna. Por isso nos ajude a focar uma vida em Ti, Senhor. Naquilo que o Senhor deixou para nós, nos rastros de céu que estão aqui já plantados. Faça, Senhor, com que aqui, na minha casa, na minha vida, dentro do meu coração, em cada instante de cada dia, Tu, Senhor, sejas a semente do céu plantada em cada momento na minha vida, e que assim eu possa deixar também o Teu rastro por onde eu passar, e que o Senhor toque com a Sua mão poderosa a minha vida, a vida da minha família, dos meus amigos, todos os meus companheiros de caminhada. Que assim seja. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, é isso. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe nosso vídeo, curte nossa página no Lançai as Redes no Facebook, se inscreve no canal se você está assistindo no YouTube, clique em gostei, adicione aos favoritos, nos ajude a lançar essas redes aonde Deus nos mandou fazer, que é aqui pela internet. Que Deus o abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua história, e vamos com fé, irmão.